Então hoje, pessoal, eu vou estar ensinando para vocês e falando um pouco sobre a reprodução das calopsitas. Eu vou estar passando algumas dicas para ajudar realmente vocês na criação. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, né, hoje a pedido de algumas pessoas aí que estavam querendo saber um pouco sobre a reprodução, o Zete é uma calopsita que nasceu aqui. Então, pessoal, como eu estava falando, o Zete foi uma calopsita que nasceu aqui na minha criação. Então, eu tenho um Zete já há uns 6, 7 meses mais ou menos. Ele está começando a entrar na muda agora. Ele tá começando a ter a cara de machinho, né? Essa cara amarela, mais ou menos. O rabo tá crescendo, só que ele não consegue ficar quieto na gaiola, então tá quebrando um pouquinho, mas enfim, tá ficando bonitão, né, papai? Então hoje eu vim falar um pouco sobre a reprodução das calopsitas. Então, o que acontece? Primeiramente, é bom você sempre pegar um casal formado da loja. Enfim, onde é que eu encontro as calopsitas? As calopsitas é encontrada em pet shop ou em agropecuária. Mas o que acontece? Muitas aves podem estar com doenças. Às vezes a pessoa vende, né, tá lá na agropecuária, dando agropecuária, enfim. E a calopsita pode, às vezes, estar doente e o cara está se livrando da calopsita por essa questão. Então, não é legal você comprar as calopsitas em pet shop ou em agropecuária, porque muitas vezes as aves são vendidas já doentes. Sempre procure um criador aí perto de você para que realmente você consiga ter aves saudáveis aí na sua casa, para você não ter problema depois de você comprar sua ave vir morrer. E realmente é um casal, se é macho, se é fêmea. Olha só, as calopsitas, elas, algumas mutações, ou seja, algumas colorações, que vão possuir o dimorfismo sexual, ou seja, a diferença entre macho e fêmea. Então, isso quer dizer que nem todas as calopsitas você olha, né, e já sabe que ele é macho ou se é fêmea. Então você tem que ter cuidado ao adquirir sua ave, porque muitas pessoas te enganam e vende um macho dizendo que é fêmea, ou vende uma fêmea dizendo que é macho, enfim. Essa diferença nas calopsitas cinza silvestre é bem sutil, porque a cara, né, o rosto vai estar bem mais amarelado e o rosto da fêmea vai estar bem mais acinzentado. O que é bom sempre fazer? É bom sempre fazer a sexagem. Sexagem é um exame de DNA que é tirado as penas, né, coletado, e pelo menos umas 3 peninhas, leva lá para fazer a sexagem e aí dá para saber se é macho ou se é fêmea. Dá para saber de certeza e não ter aquela dúvida assim, eu tenho ou não tenho um casal em casa. Porque o que acontece? Muitas pessoas adquirem, digamos assim, o casal. E não é o casal. É 2 machos ou é 2 fêmeas. Então tem que tomar cuidado. Não confie realmente em todo mundo que te fala, não, esse daqui é um macho de certeza. Porque só é certeza se é macho mesmo depois de uns 6 meses nas calopsitas cinza silvestres ou em outras mutações como cara branca também. Dá para distinguir o sexo do macho da fêmea. Então, as calopsitas elas reproduzem a partir dos 9 meses de idade, mas eu não aconselho você a reproduzir sua ave, porque é o que acontece, muitas pessoas vão na empolgação já de conseguir um casal, delas terem filhotes, e o que acontece? A pessoa coloca ela na gaiola e muitas vezes a calopsita não está com o organismo formado e quando ela vai expelir o ovo fica preso. Ela não consegue expelir aquele ovo porque não correu a formação direito, porque ela não está preparada para reproduzir. Ou seja, o ovo acaba ficando preso e a ave acaba morrendo por conta disso, né? Então tem que ter cuidado. Eu aconselho sempre reproduzir a calopsita de 1 ano de idade. É um ano perfeito para sua calopsita reproduzir e não ter problemas na reprodução. Ou às vezes, aves jovens, quando reproduzem, ela acaba sofrendo de estresse e acaba dependendo dos filhotes. Isso não quer dizer que todas as aves jovens que reproduzam vão acontecer isso. Não, pessoal. Até aves mais velhas, por problema de saúde, por falta de nutrientes, por ácaro nas penas,
ou alguma coisa que esteja acontecendo na gaiola, por a gaiola ser bem apertada, por não ter nenhum brinquedo, digamos assim, na gaiola. Então, o que acontece? A ave acaba se mutilando, acaba arrancando as próprias penas, ou mesmo arrancando as penas dos filhotes. Então, tem que ter cuidado, analisa bem o ambiente onde a sua ave está, para você ter certeza que ela não vai sofrer de estresse e não vai maltratar os filhotes quando estiverem penando. Dá uma higienizada aí pelo menos uma vez por semana aí na gaiola, para evitar, né, de ácaros, de alguma coisa que possa interferir na reprodução e na criação da sua ave. É bom sempre deixar a gaiola limpa, lava com água sanitária. Não precisa tacar água diretamente, mas dá uma limpadinha ali que já vai resolver, já vai evitar muitas e muitas doenças. Tá sempre limpando os comedores, o bebedouro, porque é importante, porque lá junta micro-organismo que pode também ocasionar doenças na sua ave. Então toma cuidado, faz esses manuseios legais para ter sempre uma ave saudável aí na sua casa. Então, como sei que a minha ave está começando ao ritual de acasalar, de reproduzir, de já ter os filhotes? Então, o que acontece? As calopsitas, elas são animais bem amorosos, são animais bem inteligentes. O macho vai ser sempre mais carinhoso, vai procurar sempre a fêmea e principalmente vai sempre cantar. Uma coisa que eu sempre falo aí para vocês, deixando essa dica importante, é que as calopsitas, elas têm um estímulo quando você assovia. Então é importante você estar sempre assoviando para sua ave. Por que disso? Isso parece até besteira, mas é o que acontece. O assovio vai ser como se fosse outra ave querendo tomar a namorada dele no território dele. Então o que acontece? Ele vai paquerar mais a fêmea, vai se estimular mais, porque na natureza as calopsitas vivem em bandos, vários indivíduos ali, uma população, né? Então ali o casal vai se sentir mais estimulado. A gaiola eu sempre aconselho deixar a gaiola de aves pendurada na parede. Por quê? Olha, assim, na natureza, as calopsitas ou os periquitos, essas aves, elas gostam principalmente de construir ninho em local alto. Então, o que acontece? As aves, elas vão se sentir seguras mais em locais altos. Então, o que eu aconselho? Sempre deixa a sua gaiola pendurada. Então, as calopsitas, quando estão perto de reproduzir, elas começam a entrar sempre no ninho. O ninho vai funcionar como se fosse literalmente uma casa. Aí eles vão arrumar a casa, digamos assim, o ninho, para depois começar a postura. Elas, como eu sei que ela está arrumando, né, o ninho, ela leva graveto pro ninho, ela leva alpiste pro ninho, o que vai fazer lá dentro? Então a única coisa com que ela forra o ninho é com a serragem mesmo que o ninho produz. Ou seja, ela vai roendo o ninho e ali vai soltando pequenos pedacinhos de madeira que vai forrageando o ninho ali e começa a modificar algumas coisas ali no ninho para ela se sentir mais à vontade, mais segura. Ela vai simplesmente roer a porta da entrada. Você vai pensar assim, nossa, minha calopsita está destruindo o ninho. Não, gente. A calopsita não está destruindo o ninho, ela está ajeitando o ninho do jeito que ela quer, do jeito que ela se sente mais à vontade. Então ela vai roer a porta às vezes destrói a porta todinha, às vezes destrói o ninho todinho. E depois, quando ela se sente melhor para reproduzir, ela vai começar a colocar os ovinhos. Então, não se assustem se sua calopsita der uma louca e começar a roer tudo. Agora, cuidado com o ninho fora da gaiola. Eu sempre aconselho você colocar o ninho dentro da gaiola para evitar fugas. Muitas calopsitas que não são mansas, né? Às vezes as pessoas colocam o ninho fora da gaiola e a calopsita rói. E você pensa que a madeira é muito dura e ela não vai conseguir roer. Pois acontece, elas roem que podem roer tanto que podem acabar fazendo um buraco e esse buraco pode acabar facilitando a fuga. Então sempre aconselho o ninho dentro da gaiola, nada de ninho fora da gaiola. Bem melhor, apesar que o ruim para manusear. Já no mercado existem as gaiolas que já são especializadas para você criar essa ave com o ninho dentro. O ninho é bem espaçoso, é preferível que seja um ninho grande, porque vai facilitar a fêmea ou o macho dar comida para os filhotes, ou mesmo facilitar a fêmea e o macho chocarem os ovos. Mais ou menos uns 2 semanas, mais ou menos, elas começam a acasalar e
com mais uma semana, duas mais ou menos, depende do organismo da fêmea, ela vai começar a botar. Então as calopsitas botam de 3, 4, 5 ovos, mais ou menos isso. Pode colocar até mais, mas é sempre aconselhável deixar pelo menos 4 a 5 ovos no ninho, porque o último filhote vai demorar a nascer e pode acabar morrendo por falta de alimento, porque os filhotes mais velhos vão acabar pedindo mais comida e o último filhote acaba sempre sobrando, né? Acaba se desenvolvendo menos ou muitas vezes acaba morrendo. Então sempre preferível de 4 a 5 ovos, que é mais ou menos a quantidade que eles conseguem criar. As calopsitas, quando ela começa a acasalar, mais ou menos 2 semanas depois, já vem o primeiro ovinho. Os ovos, eles demoram mais ou menos de 18 a 21 dias para eclodir, ou seja, para nascer os filhotinhos. Depois daí é tudo só alegria, né? Mas tem que ter cuidado, tem algumas calopsitas, você tem que ver se realmente os filhotes estão recebendo o alimento dos pais, porque muitas vezes os pais são inexperientes e acabam deixando os filhotes morrer por isso. Então, às vezes a primeira ninhada é um desastre, realmente, pessoal, mas não desiste, porque eles estão inexperientes, eles ainda não sabem como cuidar. Alguns casais não, eles já têm mais facilidade, aprendem com mais facilidade e cuidam dos filhotes de primeira, já tem sucesso. Então, algumas vão dar certo, algumas podem não dar certo, mas sempre está atento para ver se realmente as calopsitas estão alimentando os filhotes. Então, as calopsitas duram mais ou menos uns 2 meses ali junto com o pai sempre, para ele estar alimentando. E é sempre bom separar, né? Porque os pais vão ficando muito desgastados. Com um mês mais ou menos, com uns 35 dias, mais ou menos, sempre deixa ali à disposição. Eles já vão estar empenados, já mais ou menos. E é bom sempre deixar ali à disposição um pote, né? De farinhada, alimentos mole, milho, ali perto para facilitar eles comerem mais rápido. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, quiserem mais saber sobre as calopsitas, sobre os periquitos australianos, confere aí no meu canal da Ranzinho Correia, que vai estar uns vídeos do Zete, essa calopsita aqui dorminhoca que só presta para dormir, e outros vídeos aí no meu canal. Dá uma conferida lá, curte, compartilha e me adiciona aí, que a gente vai estar conversando e trocando ideias, beleza? E tchau!